Saudações! Aqui é Avelino Morgante e hoje é o primeiro vídeo do Desafio Abraham. Se você clicou nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, assiste o vídeo anterior. O Abraham, do canal Abraham, me desafiou a fazer um vídeo por semana mostrando os meus argumentos contra o Bitcoin, mostrando refutações ao Bitcoin, correto? Um vídeo por semana. Mas eu gostaria de melhorar esse desafio. E eu conto com a ajuda de vocês. Como que a gente pode melhorar esse desafio? Eu posso fazer um vídeo por dia. Um vídeo por dia se tiver 500 likes, tá bom? Se esse vídeo aqui tiver 500 likes e pelo menos aí 2.000 visualizações, vou botar 10% do meu público, né? Pelo menos isso, aí eu faço um vídeo por dia. Se não, aí eu vou fazer um vídeo só por semana. Então, se vocês querem ouvir logo os argumentos rapidamente, clica nesse botão aí de legal, né? E se inscreve no canal, ativa as notificações. Pois bem, o vídeo de hoje é sobre as 3 características principais de moeda que o Bitcoin não tem. 3 características principais de moeda que o Bitcoin não tem. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou tentar colocar em alguns vídeos, não garanto todos, mas citações da escola austríaca, para vocês meditarem. Essa é a lição de casa, para vocês meditarem e refletirem, porque esses trechos que eu vou trazer aqui de livros, alguns inclusive do meu amigo Pedro Sawyer, lá do Twitter, né, que ele que encontrou alguns desses trechos, né, eles são muito profundos. Então você precisa ouvir isso que eu tenho para falar e meditar durante o dia. E a primeira citação é essa daqui, do Mises, tá? Uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca. Uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca. Então, antes de começar esse vídeo, memorizem essa frase e vão digerindo ela ao longo do dia. Porque economia, filosofia é assim, não é uma coisa que você consome, lê e pronto. Não, você tem que digerir. E beleza, vamos lá. Vamos para o início do vídeo. As 3 características de moeda principais que o Bitcoin não tem. Porque existem muitas características de moeda, né? Algumas são as principais e outras são, digamos assim, características que são desejáveis, mas não são tão importantes. Por isso que são características principais. A primeira delas, que o Bitcoin não tem, é a unidade de conta. Unidade de conta. O que seria a unidade de conta? A unidade de conta é o que permite o sistema de preços, a gente precificar coisas, né? Então, quando eu vou no mercado, eu olho essa lata de refrigerante aqui, que poderia estar patrocinando esse canal, e tem lá um preço. Aqui, por exemplo, na minha cidade é R$3, mas na sua cidade pode ser diferente. E isso é uma coisa muito interessante do sistema de preços. Isso acontece com muitos produtos. Combustível, por exemplo, você vai na região norte, a gasolina é R$8, lá no meio do mato, R$10. Sim, existe. E aí você vai em São Paulo, está 5 e pouco. E aí você vai para cá para o sul, está 6,50. E aí, enfim, esse é o sistema de preços. O sistema de preços, ele é importante. Tem um cara aqui da escola austríaca chamado Friedrich Hayek. O Hayek ganhou um prêmio Nobel por conta da sua teoria de preço, por conta da interpretação da teoria de preço. Por que isso é importante? Porque o preço, ele é a régua da economia. É uma das réguas da economia. A partir do preço, eu consigo saber se essa Coca-Cola ela está escassa ou não. Então, nós estamos agora em 2025 e você vai notar que o preço do café está bem caro, assim como o preço da carne, assim como o preço de várias coisas. E existem... Eu não quero entrar no assunto de inflação, porque isso é um assunto para outro vídeo, é um assunto muito longo. Mas, enfim, vamos dizer que nós estamos num padrão monetário igual ao ouro, um padrão monetário de ouro, e o governo não imprime dinheiro. Vamos supor isso. Mas aí eu notei que o preço do café aumentou. O preço do café está subindo. O que isso significa? Que está faltando café? É óbvio.
É óbvio, está faltando café, por isso que o café está tão caro. E por que que a gente pode inferir isso? Porque teve quebra de safra, porque teve geadas, porque teve incêndios, né? Porque não houve investimento na produção de café e aí produziu menos café. E o preço, por isso que o Hayek ganhou um prêmio Nobel, porque o preço transmite essa escassez para o mercado e os capitalistas, que são os empreendedores, que são os empresários, que são as pessoas que trabalham, são as pessoas que alocam recursos, são as pessoas que produzem para a sociedade, vão olhar para aquilo ali e falar: eu acho que eu posso produzir café. Eu tenho um terreno lá, um sítio, o clima é bom, tal, então eu vou produzir café, porque o preço está muito bom. E aí, naturalmente, com esse sistema de preços, essa coisa bonita, você resolve o problema sem governo, sem minerador, sem nenhum agente. O mercado resolve esse problema. Mas para isso, você precisa ter uma unidade de conta, né? Que é uma coisa que você, gostando ou não, as moedas fiduciárias, que são aquelas que o governo imprime à vontade, como o dólar e o real, eles são unidade de conta. Olha só que interessante. Quando eu vou no mercado, essa Coca-Cola custa R$3. Note, R$3. R$3. Então, hoje, o dólar é a unidade de conta mundial. Então, todos os produtos internacionais são negociados em dólar. A unidade de conta é o dólar. O preço do café está na Bolsa de Londres, que é uma cotação em dólar. O preço do ouro é dólar. O preço do minério de ferro é dólar. O preço da soja é dólar. O preço do frete marítimo é dólar. O preço do petróleo é dólar. O dólar é a unidade de conta internacional. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época, por muito tempo, o ouro e a prata foram unidades de conta. Inclusive, se você lê livros, inclusive como a Bíblia, ou até livros antigos, você vai ver lá que o imposto era tantos dracmas. O que são dracmas? Dracmas é uma certa quantidade de prata. Note que nem sempre é gramas, pode ser onça, pode ser dracmas, pode ser a unidade de conta, mas a unidade de conta é prata. Era uma unidade de medida da época. Era assim que as pessoas mediam se as coisas estavam caras, se as coisas estavam baratas. E qual que é o ponto aqui da unidade de conta? Esse é só o primeiro item. O ponto é que o Bitcoin não é unidade de conta. Não é unidade de conta. O Bitcoin não é usado para precificar a Coca-Cola. E aí o argumento que alguns Bitcoiners vão usar: mas ele será um dia no futuro, ele vai ser unidade de conta. Que eles usam esse argumento para um monte de coisa. No futuro, na hiperbitcoinização, a gente vai estar em Marte e aí as coisas vão ser em Bitcoin. Não vão ser em Bitcoin. O Bitcoin hoje não é usado para precificar nada. Não é usado para precificar nada. Por conta de vários fatores que nós vamos abordar aqui numa série de vídeos. Eu não vou conseguir elaborar muita coisa em um vídeo só. A gente vai ter que fazer vários vídeos realmente. Um dos motivos de por que o Bitcoin talvez não seja unidade de conta é porque ele não é um ativo do mundo real, né? E também porque ele não cumpre o teorema da regressão de Mises, que é um outro assunto que eu vou deixar para um vídeo separado. Mas enfim, o argumento é: o Bitcoin não é unidade de conta. O Bitcoin nunca foi unidade de conta. E o Bitcoin nunca será unidade de conta. Os metais preciosos já foram unidade de conta. O dólar é a unidade de conta mundial. E até as moedas fiduciárias são unidade de conta. Inclusive, eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos comentários, em algum lugar, um vídeo da Venezuela. Lá na Venezuela, olha só que fenômeno interessante para a gente entender de economia, de coisas que surgem naturalmente de forma emergente. Na Venezuela passou por uma hiperinflação. E as pessoas começaram a usar dólar, começaram a usar Bitcoin, começaram a usar ouro. Sabe o que aconteceu na Venezuela? As pessoas pararam de usar Bitcoin e criptomoedas. Por conta dessa volatilidade que eu disse no início do vídeo. Uma moeda... Como é que é a frase lá do Mises? Uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca. Então as pessoas pararam de usar criptomoedas e altcoins. E elas foram para duas coisas. Isso aconteceu na Venezuela: dólar e ouro.
apesar de que eu vou ser honesto em falar que dólar está sendo mais usado na Venezuela do que o ouro. O ouro está sendo usado em cidades mineiras, ou seja, cidades mineradoras. Isso aconteceu aqui no Brasil e ainda acontece. Se você for em cidades de garimpo, você vai lá na farmácia. Isso acontece no Brasil profundo. E isso aconteceu nos anos 80, quando teve um Gold Rush aqui no Brasil. Serra Pelada, enfim. O que acontece? Você vai lá numa cidade, Poconé, por exemplo. Poconé, Alta Floresta, cidades aí de ouro. E aí você vai lá na farmácia. Na farmácia o cara vai aceitar reais, mas ele vai ter uma balancinha também. E aí nessa balancinha ele vai pesar o ouro e aceitar o ouro. E é exatamente isso que está acontecendo na Venezuela. Mas olha só que interessante. Como a Venezuela, o pessoal parou de usar bolívares e parou de usar cripto, e estava usando dólar, e nas cidades mineiras estavam usando ouro, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, que prova isso que eu estou falando. O que aconteceu? Existem supermercados em que você vai lá no supermercado, vai lá olhar o café ou a Coca-Cola, e está lá escrito 0,05 gramas, 0,01 grama, 0,1 grama, em gramas de ouro. Ou seja, naturalmente o ouro voltou a ser unidade de conta. Voltou a ser unidade de conta nessa cidade da Venezuela. E é isso, é bem interessante esse fenômeno de ser unidade de conta. Eu penso que o Bitcoin, por ele não cumprir o teorema da regressão, por ele ser um ativo muito volátil, por ele não estar ligado a nada do mundo real, né? E também por ele ter uma oferta limitada. Uma oferta limitada também acho que faz isso. Mas vamos lá, me alonguei muito nesse primeiro argumento, unidade de conta. Vamos para o segundo, que é a fungibilidade. Fungibilidade. A fungibilidade é a característica de você trocar uma Coca-Cola, eu vou usar Coca-Cola aqui, Coca Zero, né? Uma Coca-Cola por outra Coca-Cola, certo? Ou seja, você tem... Essa Coca-Cola custa R$3, essa aqui também custa R$3, porque elas são a mesma coisa. Elas não são exatamente a mesma lata, mas elas são bem equiparáveis, digamos assim. Então, isso acontece com dinheiro. Você tem uma nota de R$100 e você pode trocar por 2 notas de 50. É o mesmo valor. Ou você pode trocar por 10 notas de R$10, correto? Mas no Bitcoin nem sempre é assim. Porque, por vários motivos. Um deles é que existe uma coisa chamada Tainted Bitcoins. Tainted Bitcoins. O que são Tainted Bitcoins? São Bitcoins manchados. E o que isso significa? Apareceu um like aqui. Sério que se eu fizer assim aparece um like? Enfim, apareceu um like aqui para mim. Bitcoins manchados são Bitcoins em que empresas e governos vão lá e falam assim, esse Bitcoin aqui veio de terrorismo, esse Bitcoin aqui veio de tráfico de drogas, esse Bitcoin aqui veio de pedófilos, esse Bitcoin aqui veio de coisas ruins. Então, quem aceitar esses Bitcoins, eu vou impor sanções, eu vou prender, eu vou multar, eu vou mandar a força estatal para cima da pessoa. E aí, é claro, dá para fazer isso com dinheiro fiduciário? Dá para cometer crimes com dinheiro fiduciário? É claro que dá. Vou ser honesto aqui em falar que sim. É claro que dá para ser usado. Mas aí, o Estado ele faz vista grossa. Existe traficantes de drogas que usam dólar? É claro que existe. Mas na moeda dele, que é o dólar, aí realmente passa lá pelo banco e tá limpo, né? Mas o que acontece? O Bitcoin, devido à natureza dele de ter o blockchain transparente, até demais eu acho, ele permite isso. E eu vou usar como contraponto a Monero e o ouro. Por quê? Notem que meu argumento não está sobre o crime, não é esse meu argumento. Só para o pessoal que vai refutar e vai fazer review disso aqui depois, não usar um espantalho. Pode ser cometido crimes com ouro, com dólar, com Bitcoin. Beleza. Com dólar, o governo faz vista grossa e não está nem aí. O que acontece se uma pessoa faz uma
É aquele famoso ditado em latim: dinheiro não tem cheiro, correto? O dinheiro não tem cheiro. Então, isso é ruim. Essa parte da fungibilidade, ela é uma característica essencial do dinheiro para a economia poder funcionar. É por isso que é um dos atributos que eu coloquei como essenciais de moeda que o Bitcoin não tem. No caso do Bitcoin, fica lá no rastro do blockchain e aí o governo consegue rastrear você. Ah, mas não é anônimo. O Bitcoin não é anônimo. Certo? Estamos na mesma página aqui. O Bitcoin ele é pseudo-anônimo. O que acontece com moedas como a Monero? A Monero ela tem uma camada de segurança. Então ela é muito mais fungível que Bitcoin. Muito mais. Então você não consegue fazer esse mecanismo de bloquear recursos, porque beleza. Bloquear recursos de terroristas, de pessoas que cometem crimes, de pedófilos, eu sou até a favor, foda-se mesmo. Agora o problema é quando você tem o cidadão comum e aí ele falou mal do governo. Ah, eu não gosto dos carecas, Ah, aquele ministro é gordo. E aí o que acontece? O Estado vai lá e persegue aquela pessoa. Então é mais um dos motivos da importância da fungibilidade. E o ouro, a Monero, então já falei que a Monero, e eu não tenho Monero, tá pessoal? Eu só estou usando como exemplo. Mas o ouro também, você não tem como ter esse rastro. Porque, querendo ou não, você pode derreter, pode fazer outra barra, pode transformar em outras coisas. Aí o pessoal vai argumentar que tem como fazer coin join, não sei o que e tal, mas aí vira uma briga de gato e rato. No fim vira uma briga de gato e rato, e se o Estado realmente quiser te pegar, ele vai te pegar. Ele vai conseguir fazer o rastro e vai te pegar. E isso não é uma característica de moeda. Não é uma característica desejável de moeda, o fato dela não ser fungível. Então o primeiro foi a unidade de conta, e o segundo é fungibilidade, né, que são características de dinheiro. E a gente está falando aqui sobre reinventar o sistema financeiro, né? Reinventar o sistema financeiro mundial, que é uma coisa muito séria, que pode dar uma merda muito grande para a humanidade se a gente falhar nisso, né? Pode ser um experimento que falhe igual ao socialismo, assim, e arruine toda a nossa infraestrutura, o capitalismo, a sociedade, né? Então, esse negócio de sistema financeiro mundial é uma coisa muito séria. Para a gente fazer experimentos assim, vamos botar Bitcoin e tal. Não. Então, a terceira característica que eu gostaria de falar é da estabilidade, que ela é um pouco parecida com a primeira, que é a unidade de conta. O dinheiro ele precisa ser estável. O dinheiro precisa ser estável. Eu acho que eu não preciso argumentar por que o dinheiro não pode ser inflacionário, correto? Eu acho que eu não preciso argumentar, mas eu acho que eu vou tentar argumentar que o dinheiro não precisa ser inflacionário. Não sei nem por onde começar. Mas o dinheiro não pode ser inflacionário, porque primeiro que isso é um roubo, é uma diluição, né? É uma perda em termos práticos, as pessoas perdem poder de compra. E também porque isso bagunça o sistema de preços, que é o que o Hayek falou nesse livro aqui também, e em outros livros e no prêmio Nobel dele que ele ganhou lá. Bagunça o sistema de preços. Talvez para mim esse seja o argumento principal. Se o preço dessa Coca-Cola que subir para R$10, será que foi a impressão monetária ou será que está faltando Coca no mercado? Eu não vou saber. Aí eu não sei o que é. Eu começo a virar uma bagunça, eu não sei o que produzir mais. Começa a ter ruído nessa medição da economia. Começa a ter ruído. E começa a ter ineficiência também. Porque começa a ter risco. Poxa, mas a Coca estava R$3, agora está R$10. Então, vamos supor que eu compre para revender. Eu vou aumentar minha margem, porque vai que eu venda e depois tem uma hiperinflação. Estou usando a hiperinflação porque fica mais fácil de enxergar. Porque vai que tem a hiperinflação e aí depois ela tá R$15, aí eu não consigo mais comprar de volta o estoque e aí eu perco dinheiro, então eu vou botar mais para cima. E é isso que acontece num movimento hiperinflacionário. O pessoal começa a aloprar o preço para cima por causa do risco. E isso é ruído,
isso diminui a eficiência do mercado e isso ferra tudo. E aí, em última análise, isso leva a uma situação igual a Venezuela e a Argentina passaram. Hiperinflação. E a deflação? A deflação, ela é tão ruim quanto a inflação. Espera aí, Avelino, a deflação é ruim? A deflação, ela é boa quando ela vem dos ganhos de produção e da tecnologia. Não quando ela vem da moeda, porque aí você está mexendo na sua régua. Então, note, a hiperinflação é eu mexer na minha régua, eu diminuir a minha régua e aí as coisas parecem que são maiores, né? E a hiperinflação é o contrário, você está mexendo na sua régua e aí você mexe no sistema de preços e aí você bagunça toda a economia. Então, não é que a deflação ela é boa, note, ela é boa quando ela vem da indústria, dos ganhos de produtividade da indústria, dos ganhos tecnológicos. Pô, a gente conseguiu produzir esse computador aqui com um dobro de transistores, a gente conseguiu produzir 5% mais soja, eu fiz um cruzamento do boi e está produzindo 10% mais carne e não está tendo doença, o bicho é forte, a genética dele é boa. Esse ganho deflacionário é bom. Agora, você fazer uma deflação artificial, isso é ruim, porque isso bagunça o sistema de preços. Então, nós vimos aqui 3 características de moeda: unidade de conta, fungibilidade e estabilidade. Nesse ponto da estabilidade, é um ponto muito interessante. Eu defendo uma moeda estável. O Hayek defende uma moeda estável. Tem alguns prêmios Nobel. Tem um que é o... Eu vou lembrar o nome dele. John Nash? Acho que é o John Nash. Ele criou um conceito de ideal money. Eu acho que é o John Nash acho que é o John Nash, do filme lá, do gênio lá e tal. Ideal money, que era um dinheiro, teoricamente, que seria estável. Porque aí você consegue reduzir esses ruídos da economia. A economia, ela tem alguns ruídos, né? Então, se você conseguir reduzir esses ruídos, você consegue melhorar a eficiência. Então é isso. Esses são os 3 argumentos. O Bitcoin, ele não tem as 3 características principais de moeda. Unidade de conta, estabilidade e fungibilidade. E aí eu pergunto para vocês, por que eu vou querer uma moeda? Não, a gente está falando de moeda, a gente não está falando de investimento. Investimento, subiu para cacete, não. A gente está falando de moeda que vai ser usada no sistema financeiro, no sistema de trocas, né? A nossa sociedade, ela se desenvolveu por conta principalmente da moeda. Porque assim, eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Vou tentar resumir, mas é mais ou menos o seguinte. Primeiro a gente aprendeu a fazer... A primeira invenção do capitalismo foi a poupança. Como assim a primeira invenção foi a poupança? Sim, as pessoas começaram a caçar e a guardar um pouco de carne, a guardar grãos. Foi a poupança. Porque aí, poxa, hoje não tem caça. Mas tem a caça de ontem. Hoje não tem fruta, mas aí tem as frutas de ontem. E aí também, claro, entrou a parte de conservação de alimentos e tal. Por isso que o sal é tão importante. O sal é um conservador de alimentos, que também foi um dinheiro, por um tempo. A segunda invenção foram as trocas. A sociedade começou a se organizar. Olha, eu sou bom em caçar e você é bom em produzir trigo. Bora trocar aí? Vamos, bora trocar. O problema disso é a dupla coincidência de desejos. Você que está me assistindo produz trigo, eu produzo carne. Mas eu quero... E tem uma outra pessoa que quer tecidos. Mas aí você tem que achar 2 pessoas que querem a mesma coisa, que é o escambo, né? Você tem que achar uma pessoa que quer trigo por carne. E o cara lá, ele quer carne, mas aí você não quer tecido, e aí não dá negócio. Então, aí, naturalmente, alguns bens surgiram como dinheiro, como os metais, para cumprir essa lacuna de precificar o resto das outras coisas, né? E esse bem, né, que é o dinheiro,
ele tem algumas características que eu já estou me alongando muito no vídeo e talvez eu deixe para os próximos vídeos. Deixe aí se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like. 500 likes eu faço outro vídeo amanhã, se não só semana que vem. Tá bom? Deixa o like. Deixa o like, se inscreve, comenta aí. E é isso. O Bitcoin não cumpre 3 características principais de dinheiro. Esse é o primeiro vídeo dos primeiros argumentos. Nessa série de vídeos nós vamos navegar por argumentos econômicos, argumentos tecnológicos, argumentos utilitários e diversos outros tipos de argumentos de por que eu sou contra o Bitcoin, né? E por que o Bitcoin não é moeda. Então é isso, meta de likes de 500 likes. E fica aí a frase do Mises. Uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca. Essa é a frase que eu quero que vocês pensem a respeito durante o dia. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.